Tá aí o que você queria. Quer uma coquinha? Eu tô tomando uma coca com café, com 40% mais cafeína. Eu sou um maluco da cafeína. Eu tô errado, tá? Mas por vezes eu só consigo dar uma aula aqui com toda a energia se eu fizer isso, né? Você sabe que eu estou como advogado, né? Eu pedi exoneração do cargo concursado de procurador do município, procurador da Fazenda Pública do município, e você sabe que a gente trabalha mais, né, cara? Eu preferia estar como procurador, porque eu trabalhava bem menos. Como advogado você trabalha muito mais, né? Mas não tô reclamando, não, estou apenas dizendo, e queria aqui continuar, né, o conteúdo que a gente está trazendo aqui, resolução 1364 do MP de São Paulo para o concurso de oficial de promotoria. Você sabe que eu tô aqui nessa levada, né? Eu tô aqui nessa levada porque o edital ainda não saiu. Você me conhece já, possivelmente, e sabe que quando sair o edital a gente vai acelerar muita coisa aqui, mas eu quero acelerar só lá na frente. Por enquanto eu estou aqui numa velocidade de cruzeiro, estou aqui tranquilão, trazendo aulas com muita tranquilidade, aulas que às vezes vão ser aí de 25 minutos, 30 minutos, 35 minutos, 40 minutos, e eu quero que você assista essas aulas, que você anote, ou se você não gosta de anotar, que você reassista essas aulas, que você possa até baixar o áudio. Eu sei que tem um jeito aí de baixar o áudio, tem programas que fazem isso, até baixar o vídeo, sei lá, tem o YouTube Premium, se você quiser assinar também, que é barato, mas às vezes você não tem esse valor também. O que você pode fazer dar os seus pulos aí para você estar em contato com a matéria, tá bom? Eu recomendo muito que você faça isso, que você entenda aquilo que eu já falei num vídeo que fez bastante sucesso lá no começo, na parte do concurso de escrevente, que é de você continuar defendendo e você continuar atacando. Tô perdendo o jogo, mas continue defendendo, continue atacando. A constância para o estudo do concurso, de um estudo para concurso, é muito melhor do que você ser uma pessoa muito excelente numa coisa e não ser constante em outras coisas. Então eu posso dizer para você com muita tranquilidade que a constância é melhor do que a excelência. É preferível você estar sempre estudando do que você saber muito de um assunto e nunca mais voltar a estudar aquilo. Então por isso que eu faço aqui os vídeos, quero que você reassista esses vídeos, eu nunca vou trazer aqui, ai gente, hoje aqui eu vou fazer uma dancinha, eu vou fazer aqui, eu não tenho saco para isso, pelo amor de Deus, né? Eu detesto isso, eu abomino isso, eu acho uma merda isso. Ah, mas tem gente que aprende, então, mas eu não gosto. A minha mãe era professora das antigas, que ensinava um monte de coisa, com lousa ainda, sabe? Ah, mas isso é arcaico. Então, mas é só você olhar quanto que as pessoas antigamente sabiam, quanto as pessoas sabem hoje, né? Então, veja que talvez não seja assim algo tão ruim. Mas, fechando esse parênteses, a gente está aqui no artigo 8º da resolução. Então a gente está falando da instrução. O que a instrução é? Como as provas vão ser coletadas, né? Como essas provas vão entrar dentro do procedimento investigatório criminal. Isso a gente viu, tá? Estamos aqui no capítulo 3º. Então agora a gente vimos no vídeo passado o artigo 7º, agora a gente vai para o artigo 8º. A colheita de informações e depoimentos deverá ser feita preferencialmente de forma oral. Então é preferencialmente, não é obrigatoriamente, mediante gravação audiovisual com o fim de obter maior fidelidade das informações prestadas. Então o artigo é autoexplicativo. Apenas quero que você tenha em mente essa expressão, preferencialmente de forma oral, mediante gravação audiovisual. Então nas promotorias existem lá os mecanismos para que sejam feitas essas filmagens, tá bom? Isso é essa informação básica do artigo, tá? Você não precisa saber mais do que isso. Parágrafo 1º diz assim: em casos excepcionais, você viu que eu já grifei, né? As coisas que eu acho que são as palavras mais importantes aqui, tá? Somente em casos excepcionais e imprescindíveis, a critério do presidente do procedimento investigatório, ou seja, do promotor de justiça, deverá ser feita a transcrição dos depoimentos colhidos na fase investigatória. O que isso significa? Significa que se uma pessoa foi dar lá um depoimento, a princípio, como que eu provo o que foi falado? Apresentando o CD, o DVD, né? Então não precisa transcrever. O que é transcrever? Olá, olá. O cara vai lá e digita. Bom dia, bom dia.
Qual é o seu nome? Digita lá, qual é o seu nome? Meu nome é João da Silva, meu nome é João da Silva. Isso não vai acontecer, tá? Somente em casos excepcionais e imprescindíveis. E aí daqui poderia sair uma pergunta para o seu concurso, dizendo o seguinte: fulano de tal compareceu à promotoria de justiça e para dar um depoimento, o depoimento foi feito de forma oral, foi gravado por meio de uma gravação audiovisual e agora a pessoa está querendo uma transcrição de todos os depoimentos, de tudo que ele falou. Qual é o procedimento que deve ser adotado? O promotor deve determinar que o oficial de promotoria transcreva todo o depoimento daquela pessoa ou não? E a resposta é não. Por quê? Somente em casos excepcionais e imprescindíveis. Ali o cara queria uma cópia só para dizer que ele foi na promotoria, não tem nenhuma informação de que aquilo era excepcional, de que aquilo era imprescindível. Então, nesse caso, não vai haver a transcrição. Então a regra qual é? Coloco no CD, no DVD e não transcrevo. Só num caso excepcional, só num caso imprescindível é que vai ser feita a transcrição. E o que é transcrever? É colocar no papel tudo que foi falado. No depoimento, tá? Então estou dizendo aqui com todas as letras para você. Então qual é a regra? Entrega para o cara. Se ele quiser pedir uma cópia do CD, do DVD, é até possível fornecer, se não for uma questão sigilosa. Beleza, é possível. Mas, se a gente estiver falando de uma situação em que o cara simplesmente quer por mero capricho, não vai ter. Eu te dou o CD aqui, sabe? Você vai atrasar o nosso lado aqui. Ó, quanta coisa, ó, a pilha de coisa que a gente tem para fazer aqui. Eu vou ficar transcrevendo isso aqui para você. Por quê? Né? Então, essa é a ideia. Parágrafo 2º, o membro do MP poderá solicitar cooperação no cumprimento das diligências de oitiva de testemunhas ou informantes a servidores da instituição. Policiais civis, policiais militares ou federais, guardas municipais ou qualquer outro servidor público que tenha como atribuições fiscalizar atividades cujos ilícitos possam caracterizar delito. Agora veja que coisa louca, né? Então aqui existe uma indicação de que o membro do MP pode solicitar cooperação para a diligência de oitiva de testemunhas ou informantes para serem feitos por quem? Por servidores da instituição. Poderia ser dentro da promotoria, você sabe que tem o oficial de promotoria, tem o analista jurídico, poderia ser qualquer deles, a fazer a oitiva das testemunhas. Então a cooperação no cumprimento das diligências de oitiva de testemunhas ou informantes a servidores da instituição. Então por isso que isso aqui é importante, porque você como oficial de promotoria vai estar lá com o promotor para fazer ali a oitiva, né? Pode ser também feito um pedido para ajudá-lo a policiais civis ou militares ou federais, guardas municipais ou qualquer outro servidor público que tenha como atribuições fiscalizar atividades cujos ilícitos possam também caracterizar delito. Então, servidores da instituição, aqui entra o oficial de promotoria. Aqui entra o oficial de promotoria. Tá? Então, o membro do MP pode pedir a sua ajuda, a sua cooperação para que os trabalhos ali de oitiva de testemunhas ou informantes aconteçam da melhor forma, sejam ali efetivos, né? Então essa é a ideia. Então outras pessoas também podem, o que poderia até chamar a atenção aqui, policiais federais, né? Uma situação tanto quanto estranha, mas imagine que você tem uma cidade que a prefeitura é longe, a promotoria é também muito afastada e o único servidor que trabalhava na promotoria está doente e próximo dali tem um policial federal, tem alguém da Polícia Federal. Ele poderia solicitar ali uma ajuda desse servidor da Polícia Federal para fazer essa oitiva. Isso é possível, tá? Isso segundo a resolução. Parágrafo 3º, a solicitação referida no parágrafo anterior deverá ser comunicada ao seu destinatário pelo meio mais expedito, meu Deus, né? Pelo meio mais rápido possível. E a oitiva deverá ser realizada sempre que possível no local em que se encontrar a pessoa a ser ouvida. Então aqui algumas informações, né, bem relevantes. Então a solicitação do quê? De cooperação, né? Eu acho que é importante a solicitação de cooperação para outros servidores
referida no parágrafo anterior deverá ser comunicada ao seu destinatário, a pessoa que vai cooperar, para a pessoa que irá cooperar com o promotor de justiça, pelo meio mais rápido, mais expedito possível. E essa oitiva vai ser feita sempre que possível onde a pessoa estiver, né? Isso inclusive é uma repetição. Essa parte final é a repetição, inclusive, do que já estava lá na parte do inquérito civil. Então isso, o que me chama a atenção aqui é essa expressão expedito, né? Tem até o santo expedito, né? Tem um santo que não sei se o nome dele era expedito ou se é porque, enfim, eu fiz teologia, mas não fiz teologia católica, né? Não sei se é, enfim, se expedito é o nome dele ou se é porque você pede alguma coisa rápido e aquilo acontece, não lembro, tá? Mas olha só, qual é o ponto aqui? A indicação do parágrafo 3º é a de que o servidor vai receber esta comunicação, ó, fulano de tal, preciso de você, vem aqui. Isso vai ser feito do modo mais rápido possível e a pessoa que vai ser ouvida, preferencialmente vai ser ouvida onde ela estiver, tá? Parágrafo 4º, o interrogatório de suspeitos, então de suspeitos do quê? Da prática do crime. E a oitiva das pessoas referidas nos parágrafos 6º do artigo 7º deverão necessariamente ser realizadas pelo membro do MP. Então veja só, quem são as pessoas referidas, né? As pessoas referidas são aquelas autoridades especiais que a gente até já viu no vídeo passado e também falávamos sobre isso na parte do inquérito civil. Quem são? Presidente da República, vice-presidente, membro do Congresso Nacional, ministro do STF, ministro de Estado, ministro de Tribunal Superior, ministro de Tribunal de Contas da União, chefe de missão diplomática, governador do Estado, membros do Poder Legislativo e os desembargadores. Tudo isso, você sabe que essas comunicações são encaminhadas pelo Procurador-Geral de Justiça. E para ouvir essas pessoas, quem é que vai ouvir? Escuta aqui, boa tarde, senhor vice-presidente da República, o senhor está bem? Eu quero saber o seguinte, a gente está investigando um crime aqui sobre tal e tal e tal assunto, eu quero saber o que o senhor sabe sobre isso. Quem vai fazer isso é o promotor de justiça. Então, isso necessariamente, aqui é uma expressão importante, necessariamente essas pessoas devem ser ouvidas pelo MP, assim como os suspeitos. E o suspeito não precisa ser ninguém ali, tá? Não precisa ser um suspeito como sendo autoridade, tá? Então, só uma observação, ó. Então, precisam ser ouvidos pelo membro do MP os suspeitos e as autoridades especiais. Você está entendendo o que eu estou falando, né? Que são essas autoridades aqui. Estou tratando-as por autoridades especiais, tá bom? Então essa é a ideia. Parágrafo 5º. As testemunhas, informantes e suspeitos ouvidos na fase da investigação serão informados do dever de comunicar ao MP qualquer mudança de endereço, telefone ou e-mail, observando-se, em caso de descumprimento, o disposto no artigo 224 do Código de Processo Penal. Aí a gente precisa ir lá no Código de Processo Penal. O que o Código de Processo Penal diz? Ele diz o seguinte, olha, se a pessoa ela se mudou e não comunicou ao juiz, porque a gente está falando lá do Código de Processo Penal, né? Então se a pessoa, num processo, ela se mudou e ela não comunicou ao juiz, ela não será comunicada de outros atos. Porque ela tinha a obrigação de avisar, ó, eu estou me mudando, então quando você for me intimar, tem que me intimar agora em tal lugar. Se o cara se mudou e não comunicou, pode ser que o juiz não intime mais essa pessoa. A mesma coisa acontece aqui dentro do PIC, do Procedimento Investigatório Criminal. Se a pessoa foi ouvida pelo Ministério Público e ela não comunicou essa mudança de endereço, mudança de telefone, mudança de e-mail, neste caso, o que vai acontecer é que ela pode vir a não ser comunicada de outras coisas mais adiante. E veja, às vezes a pessoa tem interesse, né? Então a pessoa ela quer saber o andamento, né? A pessoa comunica alguma coisa na promotoria, foi depor como testemunha, ou é o próprio suspeito, o próprio investigado, o cara diz o seguinte, eu quero já que isso aqui fique provado, então por favor, eu quero acompanhar tudo isso aqui, e você sabe que o suspeito tem o direito de acompanhar tudo isso, né? Então qual é o grande ponto aqui? O grande ponto é que
numa situação como essa, a pessoa tem a obrigação de comunicar qualquer mudança de endereço, sob pena de, caso não comuniquem, podem não ser comunicados de fatos novos por parte do Ministério Público, tá bom? Então, existe a obrigação de comunicar mudanças de telefone, endereço e e-mail. Caso não comuniquem, podem vir a não ser mais informados sobre o andamento do PIC. Tá? Então, acho relevante que a gente também faça essa menção. Artigo 9º. O autor do fato investigado, e aqui autor do fato investigado quem é? É o suspeito, né? É a pessoa que é suspeito da prática do crime. Poderá apresentar, querendo, ou seja, caso queira, as informações que considerar adequadas, facultado, ou seja, dando-lhe o direito de acompanhamento por defensor, por advogado, tá? Então o que significa? A pessoa que está sendo investigada, o autor do fato investigado, ela pode apresentar as informações que ele entende que são necessárias, porque veja só, imagine que eu estou sendo investigado pelo Ministério Público num PIC. O Ministério Público pode investigar, ele pode ouvir as pessoas. Será que já não convém que eu compareça lá na promotoria e já queira, entre aspas, me justificar? Por vezes isso é interessante. Em algumas situações, o próprio advogado do cara vai dizer o seguinte: não, você está queimando a largada, você está dando munição para o promotor, né? Agora, por vezes, é interessante que a pessoa que está sendo investigada já compareça na promotoria e diga: olha, promotor, o senhor está me investigando por isso, mas ó, eu tenho documento tal que prova isso aqui, eu tenho tal coisa que prova isso aqui, e assim por diante. Porque, por vezes, o promotor vai se convencer já de início que não é o caso de começar uma ação penal, um processo penal contra esse cara. O promotor já pode arquivar aquilo, né? Então essa é a ideia, tá? Então por isso que eu preciso que você tenha isso em mente, tá bom? Então o autor deste fato investigado pode, se ele quiser, primeiro, estar acompanhado por um advogado em todo momento e pode apresentar as informações que ele entender que são adequadas. Parágrafo 1º. O defensor poderá examinar, defensor é o advogado, né? Mesmo sem procuração, autos de procedimento de investigação criminal, findos, ou seja, terminados já, ou em andamento, ainda que conclusos ao presidente, podendo copiar peças e tomar apontamentos em meio físico ou digital. Então aqui algumas coisas importantes. Por quê? Nesse caso, está sendo trazido aqui um direito do advogado. Então aqui, direitos do advogado da pessoa investigada no PIC. Pode ter acesso aos autos mesmo sem procuração. Então o cara chega na promotoria e diz o seguinte: eu sou advogado e eu quero olhar este procedimento aqui. Aí uma pessoa desavisada na promotoria diz: tá, mas cadê a sua procuração? Se não ter procuração não vai poder ver. Não. A própria resolução diz que é direito de o advogado ter acesso sem procuração. Você vai ver que só não vai ser dispensada a procuração, ou seja, a procuração vai ser necessária quando a gente estiver falando de uma situação de sigilo. Então, ó, tem até o parágrafo 2º que diz, ó, para os fins do parágrafo anterior, o defensor deverá apresentar procuração quando decretado o sigilo. Ok. Aí não tem problema. Por quê? Então, direitos do advogado: pode ter acesso aos autos, mesmo sem procuração, a não ser se o caso estiver sob sigilo, pois aí terá que apresentá-la. Tudo bem? Estou já juntando os dois, aqui, né, o parágrafo 1º e o 2º. Outro direito do advogado: pode ter acesso a PIC que já terminou
ou que ainda está em andamento. Além disso, esse acesso é assegurado mesmo que os autos do PIC estejam com o promotor. Então veja só que louco, né? Então você sabe, ou se não, eu já devo ter falado isso aqui, quem faz o controle desses prazos todos, né, é o oficial de promotoria. Existe um calendário que você vai seguir, então todos os dias você vai olhar lá e vai verificar o seguinte: bom, hoje é dia 5 de julho, então o que eu tenho que fazer hoje? Bom, eu tenho que dar andamento nesse PIC aqui. Então você vai lá, pega aquele PIC e vai dar andamento. Vai mandar para o promotor, por exemplo, conclusos. Vai mandar para a conclusão. Mandar para a conclusão é mandar para o promotor de justiça para que ele possa dar ali algum sentido para aquilo, dar uma decisão, dar um despacho. Então qual é o ponto aqui? Quando os autos estão conclusos para o presidente, significa que esses autos estão com o promotor para ele deliberar, para ele fazer alguma deliberação, para ele resolver alguma coisa, para ele determinar uma nova diligência, para determinar eventualmente a vinda de um documento, para determinar a intimação de a notificação, né, de uma pessoa e assim por diante. Pois bem, qual poderia ser a desculpa? Então, se enxergue como oficial de promotoria. A pessoa chega lá na promotoria, um advogado. É um PIC que não está em sigilo. Então o cara fala: ó, boa tarde, eu vim aqui ver o PIC número tal. Ah, pois não. Aí você olha lá, você sabe que o cara pode ter acesso àquilo sem procuração, você vê que não está em sigilo, fala: não, só um segundinho, vou verificar onde está. Aí você entra lá nos seus cadastros e percebe que isso está com o promotor. Aí qual é a resposta errada que o oficial de promotoria pode dizer? Ele vai dizer o seguinte: ó, doutor, vai dizer para o advogado, né? Doutor, eu não vou fornecer para o senhor acesso a este PIC porque ele está na mesa do promotor. E ele não gosta que tire de lá. Ele não gosta que mexa na pilha dele de PICs. Então não é para mexer. Ele me deu essa ordem para não mexer. E aí? A atitude do oficial de promotoria e do promotor estão certas ou estão erradas? É claro que estão erradas. Porque a própria resolução diz o seguinte: mesmo que esses autos estejam na mesa do promotor para que ele dê uma decisão, o advogado tem direito de ter acesso àquilo. E pode, inclusive, ó, é possível copiar peças e fazer anotações, apontamentos, né? Apontamentos aqui são anotações. Então ele pode pegar lá o PIC, abrir o PIC, pegar o celular e começar a tirar foto de tudo, se isso não estiver em sigilo, tá? Então, qual é o ponto? O advogado pode chegar lá sem procuração, porque veja, isso desafia a nossa lógica de tentar burocratizar as coisas. E a única coisa que eu não quero que você seja quando for um servidor é um burocrata que quer estragar a vida das outras pessoas. Então entenda, por mais absurdo que possa parecer, chega um advogado lá sem procuração, o PIC não tem sigilo, você tem que dar acesso para o advogado àquilo. Aí você vai consultar, você percebe que aquilo está na mesa do promotor. Aí a sua dúvida é: puxa vida, mas está com o promotor, será que eu posso tirar da mesa do promotor e entregar para o advogado? Pode, não tem problema nenhum, tá? Outra coisa, é claro que você, como oficial de promotoria, vai acompanhar, você vai sentar ali do lado. Geralmente nas promotorias maiores tem até uma mesinha em que o advogado fica ali, ele pode ali tirar foto, ele vai abrir ali os autos, vai anotar o que tiver que anotar, vai tirar foto do que tiver que tirar foto, e você fica ali para ver se o advogado não vai retirar alguma folha do PIC, né? Você pensa o seguinte: isso eu digo para processos judiciais, né? Quando os processos judiciais não eram eletrônicos, hoje em dia a maior parte dos processos são eletrônicos, né? Mas quando existe uma pessoa que estava cobrando um cheque de uma outra pessoa na justiça, você sabe que o cheque original precisa estar no processo. E aí existia em São Paulo um cara que ele era advogado, até foi punido pela OAB. Ele era o comedor de cheque. Por quê? Porque ele era contratado por alguns escritórios de advocacia para ele ir até o fórum, e aí ele começava a folhear ali o processo. Daqui a pouco ele sorrateiramente destacava o cheque que estava grampeado ali no processo,
botava na boca, mastigava e engolia. Passava um tempo, o que acontece? O pessoal ia ver, vamos cobrar aqui. Aí o devedor diz o seguinte, tá me cobrando o quê se não tem cheque? Entendeu? Daí eles conseguiram depois descobrir como que isso aconteceu, tal, mas é um caos verdadeiro, tá? Não é caos assim, mas é uma história antiga que tinha enfim, lá no fórum lá em São Paulo, salvo engano, no fórum João Mendes, de um cara que era especialista em mastigar o cheque, né? Era o comedor de cheque. Por quê? Porque ele ia até o fórum, destacava ali sorrateiramente o cheque e comia, né? Então, você precisa ficar do lado do cara, né, do advogado, no caso do PIC, sentar lá do lado dele, ficar olhando para ver se ele não come alguma folha que está ali, tá? Então, só por isso. Mas ele pode fazer, copiar, tirar xerox, pode fazer o que quiser ali, ele só não pode rabiscar ali, né? Fazer anotações, inclusive, tomar apontamentos, ele faz essas anotações no caderno dele, na agenda dele, na folha dele. Ele não vai anotar nada no processo, tá? Ele vai anotar no que ele estiver trazendo consigo, tá bom? Então essa é a ideia. Então, parágrafo 2º a gente já viu que é necessária a procuração se a gente estiver falando de sigilo, beleza, o que também é muito lógico, né? Por quê? Sabe de uma coisa, qualquer pessoa do povo pode ir lá e consultar esse PIC, né? Então, o advogado aqui, tendo acesso, por que ele tem acesso? Porque ele é uma pessoa do povo, então não tem problema que ele tenha acesso. Agora, é claro que se a gente estiver falando de uma situação de sigilo, aí ele precisa ter procuração, tá? Além disso, ó, o órgão de execução. Ó, órgão de execução é outro nome para promotor, tá? Órgão de execução é a mesma coisa que promotor de justiça. É um nome diferente, mas é a mesma coisa, tá? O órgão de execução, o promotor de justiça que presidir a investigação, facultará ao defensor constituído nos autos assistir o investigado durante a apuração das infrações. Ou seja, assistir aqui é no sentido de auxiliar, né? Então, o investigado tem direito de se acompanhar por um advogado. Tá tudo bem, é o que está na Constituição, tá certo e está corretíssimo, tá? Inclusive, você está vendo aqui que o investigado, ele pode, inclusive, se ele quiser, apresentar documentos. A gente até já viu aqui onde está. O autor do fato pode apresentar as informações que considerar adequadas, sendo facultado estar acompanhado por um advogado, não é obrigado, tá? Mas ele tem o direito de estar com um advogado, tá? Aí você poderia ter uma pergunta assim na sua prova. A falta de advogado no PIC anula o processo criminal dele decorrente. É uma afirmação falsa. Ó, vou até colocar aqui, ó. Observação. Afirmação falsa. A falta de advogado no PIC anula as investigações. Por que isso aqui está falso? Porque a pessoa não é obrigada no PIC a estar com o advogado. É diferente do processo criminal, em que a pessoa precisa ter um advogado, tá? Então, por favor, pode parecer uma coisa boba, mas é uma afirmação muito importante. Então, a falta de um advogado no PIC não anula as investigações, tá? Então, o erro está em dizer que anula, porque na verdade não anula. Porque é sempre facultado, é sempre um direito. Ó. Se você quiser, você pode estar com o advogado. Porque a gente não está num processo criminal, a gente está numa investigação antes do processo. Tá bom? Então isso também é uma informação importante. Tá? Parágrafo 4º. O presidente do procedimento investigatório criminal poderá delimitar o acesso do defensor aos elementos de prova relacionados a diligências em andamento e ainda não documentados nos autos, quando houver risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências, nos termos da súmula vinculante 14 do Supremo Tribunal Federal. Então olha só, agora uma informação importante aqui. O advogado, ele tem direito de acesso a tudo, a gente acabou de ver. Inclusive do que estiver sob sigilo. Sim, também o que estiver sob sigilo. Se ele quiser ter acesso àquilo que é sigiloso, precisa apresentar procuração. Beleza. Só que tem uma coisa, e essa é a grande informação aqui. O promotor, ele pode impedir que o advogado tenha acesso a provas relacionadas a diligências que ainda estão em andamento. Posso te dar um exemplo?
Imagina que nessa investigação feita pelo Ministério Público está sendo feita uma interceptação telefônica, que ainda não acabou, que ainda está em andamento. Neste caso, o promotor de justiça ele pode dizer o seguinte: olha, advogado, tudo que já está documentado nos autos, tudo que já está no papel, tudo que já está juntado aos autos, você pode ver. Só que se tiver alguma coisa que ainda está em andamento, o promotor vai determinar que o oficial de promotoria retire aquilo do PIC, para que o advogado não tenha acesso àquilo, por uma razão óbvia. Ele pode ligar, comunicar com o cliente dele, dizendo o seguinte: ó, estão grampeando você, viu? Então cuidado com o que você fala. Ó, já tiveram acesso aqui a uma conta fantasma que você tem numa outra cidade, numa outra agência. Então o que você vai ter que fazer é isso ou aquilo outro. Então, veja, esse tipo de coisa, essa informação que ainda não está documentada nos autos, porque são diligências que estão em andamento, e guarde essa expressão, em andamento, porque em andamento não terminou ainda, não concluiu. Então isso não vai, de fato, estar acessível ao advogado. Então o presidente do PIC, do Procedimento Investigatório Criminal, ou seja, o promotor de justiça, pode delimitar o acesso do defensor aos elementos de prova. Então delimitar aqui é de fato colocar limites, né, para o acesso do defensor aos elementos de prova relacionados a diligências em andamento e ainda não documentados nos autos. Quando isso trouxer o quê? Risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências. Por que isso, professor? Exatamente para impedir que a pessoa, que o advogado possa comunicar alguma coisa que está em andamento para o seu cliente. Então aqui, ó, se existirem provas de diligências ainda em andamento e que ainda não estão documentadas nos autos, o promotor de justiça pode impedir que o advogado tenha acesso a tais dados para evitar que o advogado se comunique com o seu cliente e possa prejudicar as investigações. Tá bom? Então é por isso que existe esse parágrafo aqui. E a súmula 14, você não precisa decorar esta súmula não. Na verdade, a súmula vinculante número 14 traz direitos dos advogados. Então, quais são esses direitos? Esses que a gente viu aqui, de ter acesso aos autos, mesmo sem procuração. Aqui não citou a súmula, né? Mas isso aqui já está lá na súmula, só para que você entenda. Tá? Isso já tinha sido também colocado na súmula. Então, veja só, o advogado tem direito de acesso aos autos, mesmo sem procuração. Se for um caso sigiloso, ok, com procuração. Ele pode ter acesso a tudo que está documentado, a tudo que já existe ali na investigação. Ele pode, inclusive, ter acesso aos autos que estão com o promotor, com o presidente. Então não tem como você, como oficial de promotoria, dizer o seguinte: não, ó, você não vai ter acesso porque está com o promotor não gosta que o advogado venha aqui. Foda-se, cara, desculpa falar, não, a expressão é essa. A própria resolução do MP diz que mesmo que esteja na mesa do promotor, mesmo que o promotor esteja folheando para começar a resolver aquilo, o advogado tem acesso àquilo, tem direito de ter acesso àquilo. O advogado pode fazer cópias, pode anotar o que tiver que anotar, e além disso, a única ressalva que se faz é: se a gente ainda estiver com uma investigação em andamento, uma diligência em andamento, e por vezes essa diligência pode ser uma busca e apreensão que ainda não aconteceu, que não foi autorizada pela justiça, ou até mesmo uma interceptação telefônica autorizada pela justiça, ou uma verificação de uma investigação in loco, né? Então, eu acho que já contei aqui, né, no canal histórias de um oficial de promotoria em que eu tive que ir até um lugar em que se faziam sacrifícios lá de animais, com uma cigana, sei lá o que era aquela mulher. Mas qual é o ponto?
Pode ser que isso esteja ainda em andamento, não tenha se concluído. Então, neste caso, é lógico que o advogado não vai ter acesso àquilo. Por quê? Porque isso pode comprometer a eficiência, a eficácia, a finalidade das diligências. O advogado pode ligar para o cliente dele e dizer o seguinte, ó, cara, toma cuidado aí, porque vão te pegar, né? Então, estão aí com um grampo agora, com você aí, com seu telefone grampeado, estão pegando tudo que você está falando. Então é lógico que o promotor não vai deixar que o advogado tenha acesso a isso. Terminaram essas diligências, opa, aí o advogado volta a ter direito de ter acesso àquilo. O que eu quero que você preste atenção são essas duas expressões. Eu vou colocar até em verde. Delimitar, o que o promotor pode delimitar? Acesso ao quê? Ao que ainda está em andamento e que ainda não está nos autos. Tá? Então é porque o oficial de promotoria está na rua para buscar informações. Então isso, ele não trouxe ainda um relatório daquilo. Então é claro que o advogado não vai ter acesso a nada que se vincule a isso. Tá bom? Amigos, artigo 10º, vamos terminar aqui. Ó. As diligências serão documentadas em autos de modo sucinto e circunstanciado. O que significa? As diligências que vão acontecer, então diligências aqui pode ser a ida até um determinado lugar, a busca por um certo documento, a verificação de que uma situação está acontecendo ou não, tudo isso vai ser documentado, né? E isso vai estar nos autos de modo sucinto, ou seja, resumido e circunstanciado. Circunstanciado é com indicação de data, local, horário, etc. Tá? Então, as circunstâncias em que essa diligência foi realizada. Tá? Agora, olha só, artigo 11. Vamos avançar só mais um pouquinho. Quanto tempo a gente tem de aula aqui? 36 minutos. Vamos fazer só... Não, vou parar por aqui. Vou parar por aqui e a gente continua no próximo vídeo, meus amigos. Continuando aqui do artigo 11. A gente está, daqui a pouco estamos terminando, né? Todo o teor aqui da resolução 1364. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, por favor, dê o seu joinha aí, porque isso me ajuda como professor aqui, produtor de conteúdo. De novo, repito, o YouTube para mim é um trabalho, é uma fonte de renda. Sim, porque eu ganho com os anúncios que aparecem aqui. Eu sei que por vezes são um pouco incômodos, mas esses anúncios me remuneram, tá sendo claríssimo para você. E além disso eu ganho vendendo o meu curso fechado, que é o Base Jurídica. Se você gosta do conteúdo que eu trago aqui, se você gosta das aulas que eu dou aqui, tenho certeza de que você também vai gostar do conteúdo que é apresentado no Base Jurídica. Não tem nada pirotécnico, é a mesma coisa, é a minha cara aqui, é o documento do Word, são os meus comentários, são as minhas observações, são as minhas distinções quando isso for necessário, mas de assuntos que não estão aqui no canal do YouTube e que também são assuntos, também são matérias para o concurso de oficial de promotoria, tá? Então, além de você ter acesso às anotações de aula, que são essas coisas aqui que eu vou digitando aqui, né? Tudo isso aqui que eu vou digitando durante as aulas, do jeitinho que está aqui, você vai pegar lá, você tem acesso, pode baixar lá quantas vezes você quiser. Pode imprimir, pode colocar no seu computador e assistir a aula acelerado depois, que isso vai te ajudar muito para você aumentar o seu desempenho. Então isso é uma coisa. Além disso, você pode ter acesso lá a questões resolvidas. Então eu já tenho lá séries de questões resolvidas para o concurso de oficial de promotoria. A gente lá dentro também tem as questões que a gente usou para o concurso de escrevente e muita coisa vai ser aproveitada para você. Então lá tem as questões, então a questão sem nada para você já responder se você quiser. Tem as questões com o gabarito e tem um vídeo comentando essas questões. Isso é muito interessante. Além disso, a gente tem aulas exclusivas, então a gente tem aulas lá de direito constitucional exclusivas para quem está lá. A gente tem agora um módulo de aprofundamento em direito penal, que a gente colocou lá algumas coisas que são um pouco mais complexas, que poderiam vir a ser perguntadas no concurso, mesmo sendo de nível médio, que eu acho interessante que você tenha acesso a isso também. E se você entrar no plano anual, que são 20 reais por mês, você
vai ter acesso também à super revisão quando eu fizer esta super revisão, geralmente aí uns 10 dias antes da prova. Revisão é revisão, não é uma diquinha qualquer, é uma revisão em cima de tudo que nós falamos, tá? Então também eu aconselho, porque só a revisão eu costumo vender a revisão de modo isolado, né? Então eu fiz isso para o concurso de escrevente, fiz isso também para o concurso da Polícia Civil que nós tivemos agora, recentemente. E aí qual é a grande questão? Se você entrar no Base Jurídica, no plano anual, você já vai ganhar essa revisão, e isso por si só vai compensar muito para você não ter que comprar lá na frente, porque eu não sei quanto eu vou cobrar por isso, eu não sei quantas pessoas, eu sei que serão muitas pessoas interessadas nisso, então eu aconselho que você já entre. E tem uma frase que eu sempre digo: quem chega primeiro bebe água limpa. Eu não sei até quando eu vou deixar a super revisão junto com o plano anual. Todo mundo que já comprou tem direito, eu jamais vou fazer qualquer coisa diferente disso. Quem já comprou vai ter o acesso à super revisão. Agora eu não sei até quando eu vou deixar a super revisão incluída no plano anual. Talvez mais para frente eu tire. Então eu sugiro que você de fato já possa ter acesso a tudo isso, que você já possa fazer parte lá. São, salvo engano, são 97 pessoas que estão no plano anual e são, salvo engano, 76 pessoas que estão no plano mensal. O que significa que são muitas pessoas já, daqui a pouco chegamos a 200 pessoas lá dentro da plataforma e, enfim, as pessoas lá interagem comigo também, podem fazer perguntas. Esses dias eu gravei um vídeo só respondendo a perguntas lá, e às vezes eu sei que a pessoa às vezes tem um certo receio de fazer certas perguntas e, enfim, às vezes o professor ser grosseiro, ser rude com essa pessoa. Comigo não vai acontecer isso. Então lá dentro você pode, em cada vídeo, se quiser, pode comentar alguma coisa com a sua dúvida. Então, professor, você falou no minuto tal coisa, eu não entendi, você poderia me explicar melhor? Você poderia me dar uma resposta? Você poderia dar um outro exemplo? A gente tenta resolver isso, tá bom? Então eu não quero aqui que você entre para o Base Jurídica e simplesmente fique abandonado à sorte lá, não. Eu quero acompanhar vocês e, claro, você que está aqui no YouTube, fica o meu convite para você entrar lá. Eu tenho certeza absoluta de que, se você gosta do conteúdo que é trazido aqui, você vai gostar do conteúdo que é apresentado lá, tá bom? Fico muito agradecido, eu volto em tantos outros vídeos, sim, porque eu adoro estar aqui.